Como ler um livro? O livro está embebedado de ideologias. Como é que eu posso ler um livro se esse livro tem um pensamento A, B ou C? Bem, essa é a pergunta de um amigo nosso. Eu convido você, vem comigo para a gente tentar conversar um pouco sobre isso. Vamos crescer? E aí, pessoal, como vão vocês? Espero que bem nesse tempo de quarentena e pandemia. Quero agradecer aqui já a galera que se inscreveu no canal, quero convidar você a compartilhar esses vídeos e que todos se inscrevam, tá? Só clicar no botãozinho que está aqui e dizer inscrever-se no canal e participar comigo. Eu estava pensando, confesso a vocês, em que tipo de vídeo eu postar, né? Eu fiz um vídeo de apresentação do canal e depois eu fiquei pensando sobre que tipo de vídeo eu postaria como primeiro conteúdo. E aí repensei, pensei em apresentar alguns textos, alguns livros e começar uma caminhada onde nós possamos dialogar e construir de fato algo que seja reflexivo para todos nós. Pensei em falar sobre canção, pensei em falar sobre poesia, pensei em falar sobre várias coisas. Mas de fato eu queria começar nesse primeiro vídeo de conteúdo falando com você sobre uma dúvida de um amigo. Eu trago aqui pra gente a dúvida de um amigo, ou na verdade não é uma dúvida, mas um diálogo, né, que ele propõe fazer comigo. Então, na verdade, eu tomo a liberdade de tomar os comentários dele lá do Facebook, na minha página, onde eu postei a compra deste livro, que é ali o livro do Caio Prado Júnior. Tá? Esse livro, que é um livro muito interessante, já eu falo sobre ele, a formação do Brasil contemporâneo. Meu amigo Rodrigo Souza, um abraço, é de Mogi das Cruzes ele, um amigo mesmo, amigo do meu irmão, conhecido, que a gente já aprendeu a respeitar pelo trabalho sério que desenvolve lá em Mogi das Cruzes, cuidando de um projeto, de uma ONG, e ajudando crianças e ajudando pessoas. Ele diz: mano, tenho me dedicado a estudar a história do Brasil, sobre tudo, a história do negro no Brasil e etc. Tenho ouvido críticas sobre Caio Prado no que diz respeito a ele escrever uma história do país por uma ótica marxista. Levando em consideração a honestidade do meu questionamento, o meu desejo de aprender e a pergunta de um aluno interessado para um professor, muito obrigado. Muito obrigado pela honra. O que você acha sobre essa crítica? Risos. Bem, eu queria aqui propor para vocês começar falando sobre como ler um livro ou como saber ler um livro. Já dizia um professor muito antigo meu, a quem eu amo, pastor Moacir Olegário, ele professor, e ele dizia pra gente o seguinte, ele dizia: olha, mais do que ler, é importante saber ler. Olha, eu queria dizer, e eu respondi ao meu amigo Rodrigo, que críticas a respeito de alguém que escreve sobre uma ótica ou a partir de uma perspectiva, de uma ideia, de uma ideologia, são críticas geralmente de pessoas que não conhecem a história. Afinal de contas, a história ela é escrita sob uma ótica. Faço um exercício com vocês e queria que vocês pensassem comigo. Quando a gente para ler sobre a história do Brasil, e aí eu aprendi na escola, na década de 80, sobre o descobrimento do Brasil. Quem escreveu sobre a história do Brasil, falando do descobrimento do Brasil, foram os portugueses. Ou seja, aqueles que venceram na história. Se um índio, se um indígena tivesse escrito acerca da história do Brasil, eu não sei se ele chamaria a história do Brasil ou a história do descobrimento de descobrimento. Talvez o indígena diria sobre a invasão, aqueles que nos conquistaram. É só para a gente fazer uma dinâmica simples e perceber que a história sempre é escrita a partir de quem escreve.
Por isso que é importante na história, ou a história do Brasil, história de qualquer situação, dar vozes àqueles que não têm voz. Porque história não é verdade, história é sempre uma interpretação. Aquele que pode escrever um conquistador como um herói, o outro pode escrever aquele mesmo conquistador como um facínora, um assassino. Na história mundial, por exemplo, nós temos quando o Império Romano ele vai alargar as suas fronteiras, ou o Império Grego, nós temos, de fato, dizendo a expansão do Império Romano, a expansão do Império Grego. E quando vão falar daqueles povos que teriam sido invadidos e que estavam tentando reconquistar o território perdido, falam assim, invasões bárbaras. Percebe que essas descrições são, de fato, já a partir de um mote de pensamento, preconceituosas. Então, todas as vezes que nós vamos ler um livro, meu amigo Rodrigo e a todos que me acompanham, nós precisamos ler a partir da ótica do autor, sabendo quem ele é. Para compreender a história do Brasil, a gente precisa compreender quais autores, sobre quais pressupostos ele escreve a sua história, e a partir daí nós podemos fazer uma crítica inteligente, mas compreender quais são as ideias do autor a partir da sua ótica. Por exemplo, sobre a história do Brasil, e talvez num momento oportuno eu traga aqui para a gente mais vezes, temos 3 livros que formam, digamos, uma base, não são só esses os livros, por favor, mas esses 3 livros formam uma base sobre a história do Brasil contemporâneo e eu queria compartilhar com você. O primeiro deles eu trago é Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, um clássico que fala exatamente sobre a visão que Gilberto Freire tem da colonização, da forma como a mestiçagem aconteceu no Brasil. Ora bolas, Gilberto Freire também vai olhar de um ponto de vista. E entendendo o ponto de vista do autor, a gente pode criticá-lo. Mas simplesmente, se eu descartar, eu perco uma das maiores obras da história do Brasil, que é Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Outro livro é de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Olha que coisa legal. Da mesma forma, precisamos olhar de onde ele escreve, a partir de que pressupostos, é um clássico da história do Brasil contemporâneo. Ok? Se eu descartar e jogar fora, eu perco o clássico. Da mesma forma, Caio Prado Júnior, que é a formação do Brasil contemporâneo. Opa, caiu. Essa formação do Brasil contemporâneo, Caio Prado Júnior, sim, escreve a partir de uma ótica marxista, mas é preciso ler a partir da sua ótica para compreender. E hoje em dia, cá entre nós, como professor, eu me sinto muito preocupado porque existem pessoas que querem criminalizar uma certa ótica. Não é possível criminalizar uma ótica. Cada um escreve sob a sua ótica. Talvez, no outro momento, eu apresente a vocês obra de liberais, obra de Adam Smith, ou Smith. Quando, na verdade, Karl Marx vai escrever sua obra, ele escreve criticando. Ele escreve, por exemplo, a sua grande obra, né? Ele escreve criticando Adam Smith. Então, você lê a obra de Marx, O Capital, pensando, ele está fazendo uma crítica às ideias de Adam Smith. Então, quando eu pego essas 3 obras e trago a vocês e digo assim, elas são referências para a história do Brasil contemporâneo, essas 3 obras precisam serem olhadas a partir da sua ótica e do seu mote de pensamento. Assim se lê um livro e assim se compreende o livro. E todos eles são lindos, maravilhosos e trazem pra gente, digamos assim, nós podemos ler todos os livros sobre a história do Brasil e fazer a nossa síntese. Ora, bolas. Talvez muitos, eu sei que o Rodrigão é um amigo e é também cristão como eu, nós lemos muito a Bíblia. Até a Bíblia precisa ser olhada a partir de uma ótica. Que tipo de ótica? A ótica do autor. A boa hermenêutica vai dizer que a interpretação de um texto antigo é preciso que se faça a partir de determinados pressupostos. Quem escreveu, para quem escreveu, que tipo de pensamento, quem era ele, qual a língua, enfim. Nós precisamos ler, aprender de todos os vieses, de todos os lados, fazer a nossa síntese, mas sempre dou esse conselho.
Extrapole a partir de qual mote e de qual pensamento o autor parte. Eu espero que assim eu possa contribuir com vocês e que esse primeiro vídeo do nosso canal possa contribuir para boas leituras. Então, bons livros para ler, boas indicações e que nós possamos crescer no conhecimento. Um grande abraço, se inscreva no canal, mande esse vídeo para os seus amigos e que nós possamos crescer cada vez mais. Um abraço, Deus abençoe a todos.